livre para voar. Wilson Frungilo Jr. Romance espírita. Sinopse. Nesta nova obra, o conhecido autor nos brinda com mais um romance, pleno de ensinamentos sobre a doutrina espírita. Narra a desenrolada e emocionante história de Eolo, e o esporte que pratica, o voo livre, realização de um sonho que acompanha ele, e a outros amigos, desde encarnação passada, em suas frustradas tentativas de imitar os pássaros. Uma narrativa de cunho real, visto que o autor procurou conhecer de perto essa sensação, participando de voos e treinamentos com parapente, na cidade de Atibaia, São Paulo. Assuntos como justiça divina, reencarnação, intercâmbio com os espíritos, obsessão, reuniões mediúnicas, efeitos físicos, aura, e passe magnético, desfilam nessas páginas, nas quais o amigo leitor será envolvido, pela agradável sensação de lançar-se pelos céus, num voo de muita emoção, singeleza e aprendizado, do qual certamente, após a leitura, sentir-se-á, espiritualmente, livre para voar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que deixa o seu gostei, que comenta, e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e é o meu maior incentivo. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. O medo. Bom dia, Eolo. Tudo bem? Cumprimenta seu Adalberto, entrando na loja de peças e acessórios para autos, de propriedade do primeiro. Junto dele, entra também na loja, um casal com idade aproximada de uns 60 anos. Este é o Sr. Gouveia, sobre quem lhe falei, e sua esposa, Dona Maria Rita. Muito prazer, responde Eolo, moço de 38 anos, estendendo a mão aos três, mas, por favor, entrem aqui em meu escritório. Dizendo isso, Eolo os introduz num cômodo que lhe serve como escritório particular. Trata-se de uma sala de cerca de 17 metros quadrados, com uma escrivaninha, um grande armário, um sofá, duas poltronas e, espalhados pelas paredes, pôsteres e fotos com motivos relacionados a voo livre, mais precisamente voos com parapentes. Por favor, queiram sentar-se. O casal senta-se no sofá, enquanto Eolo e Adalberto acomodam-se nas poltronas, situadas à frente do casal. É com isso que o senhor voa? Pergunta-lhe seu Gouveia, apontando para um dos pôsteres. Sim. Isso que o senhor vê aí chama-se parapente. O parapente, senhor Gouveia, explica Adalberto, como o senhor está vendo nessa foto, é uma espécie de paraquedas de forma retangular e que, com a perícia do piloto, consegue manter-se no ar por muito tempo como se fosse um planador. Para iniciar o voo, decola de um morro, montanha ou outra elevação, diferentemente do paraquedas onde o paraquedista salta de um avião e desce até o solo. Estou certo, Eolo? Isso mesmo, Adalberto. Com esse aparato consegue-se voar, inclusive, por um espaço de muitos quilômetros, ficando horas no ar. Ele possui câmaras, verdadeiros gomos no tecido por onde entra o ar, inflando-o. Já vi isso na televisão, informa seu Gouveia. Bem, Eolo, como já lhe havia dito antes, o Sr. Gouveia precisa viajar semana que vem. Ele e a esposa. Trata-se de uma viagem muito importante, a única maneira de realizá-la é de avião. Sim. O problema é que ambos têm muito medo desse tipo de transporte. Na verdade, nunca viajaram de avião e encontram-se apavorados, não é, seu Gouveia? Muito, confirma o homem, meneando a cabeça e parecendo bastante nervoso, assim como sua esposa. Foi então, continua Adalberto, que tive a ideia de trazê-los para conversar com você.
Disse-lhes que poderia lhes falar alguma coisa a respeito do assunto medo, pois além de voar, já ouvi uma palestra que você fez lá no clube sobre o medo e penso que suas palavras em muito poderão ajudá-los. Realmente, temos muito medo de avião, Sr. Eolo, confessa Gouveia, mas precisamos fazer essa viagem e estamos sofrendo muito por antecipação em vista desse acontecimento que, inevitavelmente, teremos que viver. Eu entendo. Aliás, todos sentimos medo de alguma coisa, não é? Eu também sinto medo. O Sr. Gouveia e a esposa trocam olhares, parecendo não estarem entendendo aquela afirmação de Eolo. Este sorri e brinca. Mas o que é isso? O Adalberto traz o senhor e a senhora até aqui para que eu lhes fale alguma coisa que os encoraje e eu digo que também sinto medo. Aí vocês devem estar se perguntando: quem é essa pessoa que salta das alturas pendurado num pedaço de pano e diz que também sente medo? Será esse homem um louco? O casal sorri com o tom brincalhão de Eolo, que continua, após pequena pausa. Todos sentimos medo, sim, e eu não sou nenhuma exceção, mas falemos sobre ele. O que será o medo? Vamos começar por esse caminho, ou seja, vamos tentar definir o medo. O que é o medo? Penso que talvez seja uma sensação de que algo irá dar errado e que iremos sofrer com isso, não? Eolo fez mais uma pausa, como se aguardasse uma resposta e continua. Ou seria a sensação que temos de que por sermos nós os protagonistas de algum acontecimento, ele acabará não dando certo. Ou seria, talvez, a projeção, para a nossa vida, de exemplos de erros que aconteceram e acontecem com os outros. Ou, simplesmente, uma sensação de falta de confiança no futuro. Seria, talvez, o não querer sofrer. O que vocês acham? Acredito, disse seu Gouveia, que seja tudo isso. Realmente, creio que seja tudo isso e mais um pouco. Pois é o que eu penso também, diz Eolo, e esse medo nos toma infelizes porque deixamos de realizar muitos sonhos na vida apenas porque os sentimos, não é mesmo? Mas não estamos certos em nos preocuparmos com o futuro, com o nosso futuro e com o futuro daqueles a quem muito amamos. Pergunta a mulher. Estamos certos, sim, mas preocupar-se não significa, necessariamente, sentir medo. Devemos ter como sinônimo de preocupação, a precaução. E precavermos-nos não nos obriga a sentir medo. Como assim? Pergunta novamente a mulher. Eolo pensa um pouco e retoma. Vou tentar exemplificar. Eu, por exemplo, tenho duas filhas, uma com 13 anos de idade e outra com 11. Não devo preocupar-me com o futuro delas. E evidente que sim, pois as amo muito e desejo o melhor para elas. Quero que estudem, que tenham um bom marido, filhos, e que sejam felizes. E o que tenho realizado para isso? Não sou um homem perfeito e, por conseguinte, não sou um pai perfeito, mas tenho feito todo o possível profissionalmente, para garantir o estudo delas. Temos feito o possível também, eu e minha esposa, para que tenham uma educação com muito amor, carinho e compreensão, para que tenham no futuro, um bom discernimento para analisar e bem escolher seus futuros maridos. Essa é a minha preocupação, mas não posso permitir que o medo de que tudo isso não venha a ocorrer, atrapalhe a minha vida a ponto, talvez, de impedir-me de fazer o necessário para proporcionar-lhes o que desejo, o que anseio para elas. Entenderam? Continue. Pede o homem. Mas e se com o passar dos anos, algo vier a dar errado e eu não conseguir esse meu intento? Vou sofrer? Vou, sim, mas com a consciência tranquila de quem tudo fez, de quem não mediu esforços, de quem muito trabalhou, de quem muito batalhou e de quem, por tudo isso, irá recomeçar tudo de novo, se necessário for. E, também,
consciente de que minhas filhas irão entender e aceitar porque eu também as preparo para essa eventualidade, eu as preparo para ter esses pensamentos. Além do mais, conhecem os pais que têm e que tudo procuram fazer por elas. E se hoje me sinto contente em estar fazendo o que faço, por que deixar de sentir essa satisfação, essa felicidade apenas pelo medo do futuro? Não estou desdenhando o futuro e, sim, procurando não sentir nenhum temor ou medo dele. E ainda pergunto: será que tudo isso que faço significará, realmente, a felicidade de minhas filhas? Não sei. Faço tudo para que seja, mas o que é a felicidade? Não é a realização de nossos desejos? O casal se entreolha e meneiam positivamente a cabeça. E realmente, é a realização de nossos desejos, mas será que todos temos os mesmos desejos, pelo menos, na intensidade? Penso que não. Vejam os senhores. Um de meus anseios é que minhas filhas possam estudar. Mas por que sinto esse desejo? Sinto porque sei a sua dimensão, o seu grau de dificuldade e percebo-o como algo que não me é de todo impossível realizar. Mas e para alguém que ganha muito pouco e que sabe que dificilmente conseguiria isso para um filho? Talvez nem lhe passe esse desejo pela sua mente. Creio que seu desejo seja o de conseguir um bom emprego para esse filho e, talvez, já esteja até mais próximo de realizar esse sonho do que eu mesmo. E seria menos feliz por isso. Saibam que a felicidade para uma pessoa é equilibrada e proporcional ao que prevê poder alcançar. Eulo faz pequena pausa e continua. Muitas outras pessoas esperam para seus filhos um futuro mais brilhante como, por exemplo, o de que venham a ser grandes empresários porque sentem ser isso possível. E sentir-se-ão muito felizes se seus filhos conseguirem substituí-los à frente de suas empresas. Porventura passaria pela minha cabeça um desejo desse. E evidente que não, porque não possuo nenhuma indústria ou grande empresa e nem vislumbro essa possibilidade. Vocês entendem o que estou querendo dizer? Os presentes concordam, novamente. Muito bem. Isso tudo que lhes falei ainda não tem a conotação do medo que devo abordar nesta nossa conversação, haja vista que o medo a ser encarado é muito mais intenso, muito mais destrutivo. Trata-se daquele medo que nos oprime o peito, nos aperta a garganta, que nos descompassa o coração, que nos faz sentir mal e que, na maioria das vezes, nos entrava os passos e a própria vida. Mas o que vem a ser esse medo? Seria algo natural na vida de um homem? Pois podem ter a absoluta certeza de que é. É ele um dos grandes protetores de nossa vida. O medo é um dos grandes anjos da guarda do homem. O casal olha para Eulo, interrogativamente, e este continua. Parece um paradoxo o que estou dizendo, não? Mas raciocinemos. Por que não colocamos as mãos no fogo? Simplesmente porque sabemos que ele pode queimar as nossas mãos e temos medo de sentir dor. E o que é o medo neste caso? Nada além da certeza que temos de que algo, no caso, o fogo, pode nos prejudicar e fazer-nos sentir dor. Esse é um tipo de medo que poderíamos classificar como um medo benéfico. E sabemos também que temos que manter a nossa mente sempre límpida para podermos usufruir do benefício desse tipo de medo. Vou-lhes dar um exemplo. Será que uma mente embotada pelo álcool ou por qualquer outro tipo de droga, conseguiria sentir esse medo, esse alerta tão útil para a nossa vida? Acredito que não. Mas serão todos os medos benéficos? Também não. Existem medos prejudiciais à nossa vida. Eles também existem. E quais seriam eles? Eulo faz pequena pausa e pergunta ao amigo. Você, Adalberto. Fale-nos do que mais sente medo, atualmente. Do que mais tenho medo? Deixe-me ver. Creio que seja o de perder o meu emprego. Perder o emprego.
Bem, o do senhor, seu Gouveia, já sabemos que é o de viajar de avião. Sim, o meu maior medo e o de minha mulher. A senhora sente algum outro medo, Dona Maria Rita? Sinto, sim. Sinto muito medo da morte. Muito bem. Analisemos, então, em primeiro lugar o medo de nosso amigo Adalberto, que é o de perder o emprego. Para muitas pessoas, atualmente, esse é o grande medo sempre a rondar-lhes o pensamento. Na verdade, já falamos algo a respeito quando falei do meu caso, de minhas duas filhas, do futuro delas. Agora, raciocinem comigo. Esse é um tipo de medo que só acontece quando nos encontramos empregados, não é? Isso é verdade, responde seu Gouveia, sorrindo, e não poderia ser de outra maneira. Sim. Mas basta que percamos o emprego e esse medo não mais existirá porque a razão desse temor, a sua causa, não mais existe. Realmente o Senhor tem razão, mas é certo que esse medo será substituído por um outro. O de não se conseguir um novo emprego. O Senhor tem toda a razão, mas não pode imaginar, quando isso acontece, o tamanho da força que se instala no homem, o quanto ele aprende com isso. Possuo alguns amigos que passaram por essa dificuldade e conseguiram um novo emprego. Sabem por quê? Porque o medo de perder algo já conquistado é muito maior que o medo de não conseguir alcançar um intento, e quando temos o medo diminuído, nos tomamos fortes, muito fortes, porque na diminuição de qualquer medo, sobrevém uma grande coragem. E o medo de não conseguir um novo emprego é realmente menor? Pergunta Adalberto. Já não é mais medo. Trata-se agora de uma preocupação. Será? Pode ter certeza, Adalberto. Ninguém sente medo de não conquistar alguma coisa, porque se não conseguir, conseguirá uma outra que a substitua. O que o homem tem medo é de perder o que já tem. E sabe qual é o melhor caminho para se conseguir um emprego? Vou lhes dar a receita, pois como já disse, presenciei esse fato na pele de amigos meus. Só que essa receita terá que ser seguida por toda a nossa vida, antes mesmo de perdermos o emprego, entendem? Essa receita é bem simples e possui dois ingredientes: a bondade e a honestidade. Isso mesmo. A bondade e a honestidade que agem como uma luz a se espalhar e que, quando nos tornamos tão necessitados quanto aqueles a quem ajudamos em nossa vida, essa luz retoma muito maior em nosso socorro. Adalberto, passe a observar mais as pessoas e chegará a essa conclusão. Observe e comprove. Muita gente prega o contrário, mas observe e comprovará que as pessoas boas sempre estão de bem com a vida. Também gostaria de dizer que, como sofremos esse medo apenas quando estamos empregados, temos que nos conscientizar de que sofremos quando temos aquilo que mais queremos, quando, na verdade, deveríamos estar felizes. Não é verdade? Você tem razão, confirma o amigo. Agora, quanto ao medo de viajar de avião e o medo da morte, podemos chegar à conclusão de que o medo de viajar de avião, na verdade, é causado pelo próprio medo da morte. Medo da morte e do sofrimento que muitas vezes a precede, complementa a mulher. E não é pelo medo da morte que temos medo de viajar de avião, seu Gouveia, e Dona Maria Rita. Sim, concordam os dois. Pois, então, vamos analisar agora esse medo da morte, essa terrível desconhecida. Por que a tememos tanto, hein? Porque, como você mesmo acabou de dizer, ela é uma terrível desconhecida. Isso mesmo. Porque, com exceção de raras pessoas que têm plena convicção do que pode ocorrer depois da morte, a grande maioria, apesar de seguir uma religião, não tem plena certeza e esse futuro lhes é um desconhecido. E todos tememos o desconhecido. E como podemos enfrentar esse medo, por exemplo, de viajar de avião? Pergunta seu Gouveia. Bem, em primeiro lugar,
Só viajamos de avião por força de uma necessidade ou quando queremos fazer um passeio e a única maneira é o transporte aéreo. E se temos que usar esse meio de transporte, por que temê-lo? Por que temê-lo? Ele pode cair, responde a senhora. Eolo pensa um pouco nas palavras e responde. Sabem, apesar de não seguir fielmente nenhuma religião, eu acredito muito na existência de um Deus que nos criou, que criou tudo o que existe e confio muito nele. E por esse motivo, não acredito no acaso. No acaso? Sim. Não acredito no acaso. Não consigo imaginar as coisas acontecendo por acaso, sem que tenhamos feito algo para que acontecesse. Acredito muito no destino. O senhor poderia se explicar melhor? Pergunta seu Gouveia, deveras interessado no rumo da conversa. Vejam bem. A menos que eu faça algo para modificar o meu destino, penso que ele é mais ou menos imutável. Por exemplo, se eu estiver destinado a morrer amanhã, não creio que se eu deixar de tomar um avião amanhã, eu possa mudar isso. Certamente morrerei amanhã de alguma outra forma. Apenas gostaria de dizer também que penso que se eu estiver predestinado a morrer daqui a 30 anos e, de repente, eu decidir arriscar a minha vida dirigindo em alta velocidade, completamente embriagado, posso, certamente, modificar esse meu destino. Da mesma maneira, posso apanhar um revólver e atirar contra minha cabeça. Fora isso, não creio que eu vá fazer parte de um grupo de pessoas que venham a morrer num grande desastre se não tiver chegado a minha hora. Dessa maneira, por que temer? Por que sentir medo de algo do qual não podemos fugir, estando onde estivermos, viajando neste ou naquele meio de transporte? Estou começando a ficar mais tranquilo, Eolo, disse seu Gouveia, sorrindo e olhando para a esposa que agora também sorri, parecendo mais aliviada também. Eu não poderia evitar de apanhar um avião, embarcar num ônibus e sofrer um acidente. Não podemos ter medo de nosso destino, do nosso futuro ou não conseguiremos viver o presente. O que penso que temos que fazer é tentarmos proporcionar a nós mesmos e a quem amamos um futuro cada vez melhor. O Senhor acha mesmo que se tiver que nos acontecer algo, tanto faz viajarmos de avião ou de ônibus? Pergunta a mulher querendo se convencer mais sobre isso. Eu penso assim. Acho muito difícil entender e, pior ainda, tentar explicar, mas creio nisso porque penso que Deus nos criou para vivermos felizes e com uma missão, um trabalho a realizar aqui na Terra, cada qual à sua maneira e não podemos deixar que um sentimento tão nocivo impeça a nossa felicidade. E também tenho plena convicção de que tudo isso será possível à medida que procurarmos tomar feliz o nosso próximo porque não temos o direito de sermos felizes à custa da infelicidade alheia. Na verdade, nem chamaria isso de felicidade, mas de animalizada emoção. Nisso você tem toda a razão, concorda Adalberto. E, então, seu Gouveia, ainda sente tanto medo de avião, depois dessas palavras de Eolo? Você foi muito feliz em nos trazer aqui, Adalberto. Eolo, realmente, possui uma maneira de ver a vida que chega a me convencer. Eu e minha esposa vamos raciocinar bastante a respeito desse assunto e tenho a certeza de que faremos tranquilamente essa viagem. Fico muito contente com isso, diz Eolo. Apenas gostaria de lhe fazer uma pergunta que está a me martelar o pensamento, diz ainda seu Gouveia. Pode perguntar, meu amigo. Por tudo que você falou, por tudo que acredita, por que se arrisca tanto com esses voos que faz? Eolo sorri e responde. Esse tipo de esporte, seu Gouveia, não é tão arriscado quanto as pessoas imaginam. O que dá essa impressão de ser um esporte perigoso é o fato de que a maioria das pessoas tem medo de altura. Na verdade, existem atividades muito mais perigosas a nos cercarem no nosso dia a dia. No caso do parapente,
desde que tomemos todas as precauções necessárias, o risco é muito menor do que, por exemplo, enfrentar o trânsito de muitas avenidas da capital ou, até mesmo, subir ou descer num elevador. Desde que tenhamos o bom senso de voar em condições meteorológicas e aerológicas favoráveis, desde que não queiramos ultrapassar os limites de segurança do aparelho, nada há que se temer. E na vida tudo também é assim. Temos que respeitar os limites em todas as nossas atitudes. Também penso que em tudo que fazemos temos que conhecer e respeitar os nossos limites. Como lhe disse, perigos maiores nos cercam a todo instante. Vou dar-lhe alguns exemplos. Muitas pessoas arriscam a vida através do fumo e da bebida, outras, através do exagero gastronômico, comprometendo com isso o coração e outros órgãos. Quantos, então, por causa da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da ambição desenfreada, chegam a morrer vítimas de um infarto, consequência do estresse que esses exageros lhes acarretam? E o que dizer daqueles que exageram na velocidade de seus automóveis, tanto na estrada como na via pública, arriscando a sua vida e a do próximo? O senhor tem razão. Creio também que a prática desse esporte venha a favorecer a aquisição de novos conhecimentos a respeito de outras formas de se voar porque, se bastante difundido e praticado, várias modalidades poderão surgir. O senhor acha que poderão descobrir, talvez, uma maneira de o homem vir a voar individualmente? Eu não posso afirmar nada, Sr. Gouveia, mas penso que muito há para ser descoberto ainda. E eu penso que já tomamos muito tempo de Eolo, observa a dona Maria Rita. Oh, sim, concordas, Sr. Gouveia, acho que temos que ir não tenham pressa, diz Eolo. Nós já vamos, sim, afirma o homem, levantando-se e despedindo-se com um aperto de mão. Muito obrigado, Eolo. Que Deus lhe pague. Tenho certeza de que depois desta nossa conversa, tudo será mais fácil para mim e para Maria Rita. Não perdi totalmente o medo, mas agora sei, como você mesmo disse, administrá-lo. Sei que venceremos. Não é, Maria Rita? Tenho certeza absoluta. Deus lhe pague por suas palavras, meu jovem. Deus lhe pague. Vamos, então, diz Adalberto, despedindo-se do amigo. Até outro dia, despede-se Eolo. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. A voz. Nada mais revigorante e um bálsamo para a alma do que uma tarde como esta, fala Eolo, consigo mesmo, voando em seu parapente, a cerca de 800 metros de altura. E esse pôr do sol chega a inebriar as mais íntimas fibras do ser. Quantas pessoas neste momento não sabem o que estão perdendo? Uma verdadeira obra-prima da natureza. E esse vento no rosto. Esta sensação de liberdade. Sinto-me como se fosse o dono de tudo isto. E por que não? Afinal de contas, ninguém é dono dos céus. E, ainda por cima, entro agora numa nova térmica. Preciso aproveitá-la ao máximo para manter-me um pouco mais nesta altura. Vou puxar um pouco mais para este lado? Sim. Para a direita? Penso. Vou entrar nela. Você está errado, Lolo. O correto é puxar para a esquerda. Sinto o vento que lhe bate na face nesse lado. O quê? Quem disse isso? Exclama Eolo, mas obedecendo, quase que por instinto, aquela sugestão: o que será que está acontecendo comigo? Ouvindo vozes. Será algum tipo de alucinação? Mas aqui no céu,
Já ouvi falar disso no mar, como mergulhadores. Eolo olha para o lado e vê Haroldo a cerca de uns 100 metros de distância, abaixo dele. Será que foi Haroldo quem falou comigo? Mas não seria possível ouvi-lo desta distância. Além do mais, ele se encontra bem abaixo de mim. E, realmente, quem me aconselhou a ir para a esquerda tinha plena razão. Peguei uma ótima térmica, mas o que estou dizendo? Que alguém falou comigo. Não. Deve ter sido a minha imaginação ou, talvez, meu próprio subconsciente que pressentiu que eu deveria tomar essa decisão, apesar de conscientemente eu ter decidido o contrário. Será que existe isso? O subconsciente tomar uma decisão diferente da do consciente, a ponto de até exteriorizar-se tanto que chegamos a ouvi-lo. Bem, ainda existe a possibilidade de ter sido Haroldo, mas... não. Além do que ele não estaria me vendo. Como o sol já está se pondo, Eolo resolve descer e pousa leve e tranquilamente no campo de pouso onde Haroldo e mais 3 companheiros o aguardam, pois já tinham descido. Muito bem, Eolo, comenta o amigo, você deve ter pego uma boa térmica. Muito boa, mesmo. Somente desci por causa do horário. Também tive muita sorte. Escute, Haroldo. Você falou comigo lá em cima. Se eu falei com você? Sim. Respondeu Eolo, meio sem jeito com a pergunta. Não. Não falei com você. Além do mais, estava mais baixo. Não estava vendo. Por quê? Por nada, não. Deve ter sido a minha imaginação. Imaginação? Sim. Será que existe a possibilidade de sermos acometidos por algum tipo de alucinação? Que eu saiba, isso é coisa de mergulhadores, Eolo. Também acho, mas... é que... O que aconteceu? Você ouviu falarem com você? Mais ou menos isso. Deve ter sido o meu subconsciente. E o que você ouviu? Eolo pensa um pouco e confessa. Sei que vai parecer incrível, mas percebendo que havia uma térmica, imaginei que deveria ir mais para a direita. Incontinenti, pareceu-me que uma voz sugeriu-me que fosse para a esquerda. Você ouviu uma voz? Pergunta Haroldo. Mas como se fosse uma voz, mesmo? Pergunta Caio, um outro dos amigos. Sim, uma voz. Cheguei a pensar que tivesse sido você, Haroldo, mas logo, dei-me conta que estava longe e abaixo de mim. Na verdade, nem estava me vendo. Certo. E daí? Pergunta Caio. Daí, fiz o que aquela voz havia me sugerido e, pasmem, apanhei a térmica. Você está ouvindo fantasmas, Eolo? Brinca Paulo, o companheiro. Não, não, responde, como já disse, deve ter sido o meu próprio subconsciente que foi mais eficaz que o meu consciente. Só faltava essa, hein, Eolo? Um super subconsciente. Todos riem e Eolo resolve não falar mais sobre o assunto, mesmo porque ele parece agora um acontecimento muito distante, como se não conseguisse lembrar-se da intensidade com que aconteceu. Não sabe se foi realmente tão forte como se lembrara há poucos instantes. E procura não se preocupar mais com isso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eolo, profissionalmente, trabalha com venda de peças para automóveis e motocicletas, negócio que herdou do pai, falecido há 4 anos. Na verdade, já trabalhava com esse ramo desde os 22 anos, quando formou-se em administração de empresas. Sua mãe falecerá há 2 anos. E casado com Nelmi tem 2 filhas. Clarice, com 13 anos de idade e Beatriz, com 11.
vivem em confortável moradia num bairro próximo ao centro da cidade. Eolo é filho único e Nelma, além de uma irmã casada, ainda possui vivos seus pais e a cunhada, Amanda, viúva de seu irmão Geraldo que faleceu aos 42 anos, vitimado por um câncer que o deixou prostrado numa cama por longos 8 meses. Eolo e Nelma vivem uma vida de invejável relacionamento afetivo a transparecer sempre pelos sorrisos de verdadeira felicidade e pela contagiante alegria das filhas. Estava com muita saudade, exclama Nelma com a chegada do marido em casa, enquanto Clarice e Beatriz o abraçam. Nós também, papai. Como foi o voo hoje? Foi muito bom. Foi muito bom, mesmo. É domingo e já são 7 horas da noite. E agora, papai? Pergunta Clarice, com alegre brilho nos olhos. Agora? Bem, agora papai vai tomar um bom banho e depois? Depois, pergunta Beatriz, enquanto Nelma acompanha o diálogo com um largo sorriso. Depois. Depois. Brinca Eolo, vamos todos sair e comer uma deliciosa pizza. Oba! Oba! Exclamam as meninas, apesar de já saberem de antemão para onde iriam, pois sempre que o pai volta de um voo, leva-as a uma pizzaria. Vamos trocar de uma roupa enquanto você toma o seu banho, querido. Serei rápido. Dizendo isso, Eolo vai para o banho enquanto Nelma e as filhas, alegremente, discutem sobre que roupa irão usar para sair. Eu quero com mussarela, papai, pede Beatriz. A minha, com 4 queijos, pede a outra. E você, Nelma? A que você escolher. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir uma de mussarela e outra com 4 queijos. Isso para começar, não é, Clarice? Não é, Beatriz? Isso mesmo, papai. E refrigerantes, completa a outra. E, então, querido? Conseguiu bom voo? Sim, consegui fazer um voo excelente. Eu ainda vou criar coragem e fazer um voo duplo com você, diz Nelma, brincando, pois nunca teve coragem para isso, apesar de o marido praticar esse esporte há anos. Na verdade, tem medo de altura. Pode ter certeza de uma coisa, Nelma. O dia em que fizer isso, irá ser o primeiro de uma longa série de voos. É muito difícil não se entusiasmar após uma prática, mesmo junto com alguém a pilotar. Imagino isso, mas a coragem. E, para falar a verdade, até que vou bastante o dia inteiro com as nossas pequenas. Comida, roupa, casa. Brinca Nelma. Isso é verdade, querida. Você voa mesmo. E você também dá um duro no trabalho. Sim, mas compensa, não é? Trabalho nunca matou ninguém. Muito pelo contrário, completa a mulher. Você tem toda a razão. Nesse momento, chegam as pizzas e os refrigerantes. Que fome! Exclama uma das meninas. Que cheiro! Diz a outra, cerrando levemente os olhos e inspirando exageradamente. Deve estar uma delícia. Ataquemos, então, brinca Nelma, colocando pedaços nos pratos das garotas. Estas pizzas são deliciosas, concorda Eolo. Muito gostosas. Começam, então, a comer, mas apesar de toda a alegria daquele momento de descontração e reunião da família, algo não sai da mente de Eolo e, percebendo que as meninas estão conversando distraidamente, comenta com a esposa. Sabe, Nelma, hoje aconteceu algo muito estranho, enquanto voava. Estranho, Eolo. E o que foi? Então, conta detalhadamente o ocorrido, apesar de não conseguir lembrar-se com precisão dos detalhes. Nelma ouve tudo com muita atenção e seus olhos chegam a lacrimejar,
o que não passa despercebido pelo marido. Você está chorando, Nelma. A mulher, furtivamente, enxuga os olhos sem que as filhas percebam. Fiquei emocionada, querido. Emocionada? Sim. Quando você estava me contando, lembrei-me do Geraldo. Seu irmão Geraldo. Sim. Mas o que isso tem a ver com ele? Não sei, Eolo. Tive uma emoção muito forte, parecendo sentir a sua presença. A presença de Geraldo. Do que está falando, Nelma? Espere. Não vai me dizer que... Quem sabe, querido? Geraldo também voava. Aliás, foi ele quem iniciou você nesse esporte. Eolus sente um frio a lhe percorrer a espinha. Por momento algum havia pensado nisso. Na verdade, nunca tivera essas ideias e nem se preocupara muito com o que poderia acontecer após a morte. Imaginava que algo deveria existir. Que, talvez, houvesse um lugar onde as almas pudessem descansar ou viver em paz. Pelo menos, para os que tivessem sido bons na vida terrena. Não era muito ligado a religião alguma, apesar de frequentar uma igreja católica, às vezes, quando se via na obrigação de fazê-lo. Apenas tinha uma certeza. A de que o homem deveria fazer o bem ao próximo e isso fazia parte de sua vida, pois sempre que percebia alguém em dificuldade, tudo fazia para auxiliar. Participava, até, de um grupo de pessoas que, lideradas por Geraldo, quando vivo, se encarregava de suprir financeiramente uma campanha de cestas com alimentos básicos para famílias pobres de um bairro da cidade. Você está achando que Geraldo falou comigo? Não consegue lembrar-se da voz, do tom, da maneira com que a frase foi construída. Eolo fica pensativo por alguns momentos até que um leve estremecimento lhe agita o corpo. Espere um pouco. Sim. Lembro-me, sim. Meu Deus. Mas não pode ser. Que coisa. O que foi, querido? Do que está se lembrando? Um detalhe na frase. E que detalhe? A voz me disse. Você está errado, Lolo. Lolo? Geraldo chamava você assim. Uma carinhosa maneira de o tratar. Sim, e só ele me tratava assim. Lágrimas brotam novamente dos olhos de Nelma. Eu não disse, querido. Só pode ter sido Geraldo. Mas como isso é possível? Não, não posso pensar que seu irmão falou comigo. Deve ter sido mesmo o meu subconsciente a me trair e, talvez, tenha exteriorizado dessa maneira. Afinal de contas, Geraldo era mais que um cunhado para mim. Era mais que um irmão. Não sei, Eolo. Já ouvi tantas histórias. Sabe? No fundo, sempre acreditei um pouco que os mortos pudessem se comunicar com os vivos. Você acredita nisso? Tenho uma amiga. Você conhece? Amara. Ela é espírita e sempre me fala a respeito. Diz ela que no centro espírita que frequenta, fazem reuniões onde mantém diálogo com eles. Já ouvi falar nisso, mas nunca levei muito a sério e, realmente, não sei o que dizer. Por que não conversamos com ela, Eolo? Acho que não devemos porque ela, obviamente, vai nos dizer que foi Geraldo quem falou comigo. Mas talvez ela possa ter uma explicação a esse respeito. Vamos deixar como está, Nelma. Mas se acontecer de novo? Acontecer de novo? Não gostaria, não. Por quê, querido? Eolo fica alguns instantes em silêncio e depois responde. Sinto um pouco de medo, sabe? Medo de Geraldo. Não se trata de medo do Geraldo. Afinal de contas foi ele quem me ensinou tudo o que sei a respeito do voo com parapente.
Ele era um grande instrutor. Quantos voos duplos fez comigo até que eu estivesse bem preparado para voar sozinho? Quanta paciência teve em meus treinamentos nos morros, antes de ir para a montanha. Não é medo dele. Acho que é medo do desconhecido. Não sei como reagiria se tomasse a acontecer, agora que nos ocorreu essa possibilidade de ser Geraldo. Sim. Não se preocupe, Eolo, pede Nelma, percebendo que esse fato possa vir a perturbar o marido. Creio que agora não vai mais acontecer isso. E por que pensa assim? Penso que, pelo fato de você imaginar que possa ser ele, não mais ocorra. Hoje à tarde você não estava pensando nisso. Pode ser. Acho melhor mesmo não tocarmos mais no assunto. É o melhor. Papai, posso pedir mais um refrigerante? Pode, filha. Capítulo 3. O parapente azul. 2 semanas se passaram e é sábado à noite. Você não vai preparar seu equipamento para amanhã, querido? Pergunta Nelma. Não sei se vou voar amanhã, responde Eolo, laconicamente. Não vai? Por quê? Eolo permanece pensativo. O que foi, querido? Está me parecendo um tanto estranho. Sabe, Nelma, aquela voz mexeu muito comigo. Entendo, mas você resolveu não voar por causa disso. Sinceramente, Nelma, estou bastante apreensivo com isso. Está com medo, Eolo? Creio que sim. Penso que deverá enfrentar essa situação, mais dia, menos dia, e creio que não deveria prorrogar esse momento, pois quanto mais cedo enfrentá-la, melhor, não acha? Pensei em dar um tempo. Você gosta tanto de voar. Vá, Eolo. Vá amanhã. E se acontecer de novo? Nada tema, querido. E se for, realmente, Geraldo? Parece-me que você já está aceitando a ideia de que possa mesmo ser ele. Pensei muito nestas 2 semanas e li um livro. Você leu um livro espírita? Lhe confesso que vi muita lógica no que li. Que tipo de livro você leu? Um romance espírita, um romance. Sim, e apesar de ser um romance, ou seja, com uma história, um enredo, ele traz muitas explicações que me deixaram a pensar. E então? Eolo reflete um pouco e decide. Eu vou voar. Vou voar amanhã. Isso mesmo, Eolo, e nada tema. Nenhum mal irá lhe acontecer. Vou preparar o equipamento. E domingo de manhã é Haroldo, Caio, Paulo e Fábio, companheiros de voo de Eolo, acabam de decolar da montanha enquanto este começa a inflar o velame do parapente. Que Deus me ajude, roga em voz baixa, gostaria de não mais ouvir nenhuma voz. Dizendo isso, avança alguns metros pela descida da montanha e, velame inflado, lança-se no espaço. Nesse momento, Eolo sente-se novamente como se um pássaro fosse. Aciona um pouco o batoque e volteia para a esquerda, depois para a direita. Solta o freio até acima da cabeça e o parapente eleva-se um pouco mais, aproveitando a força dos ventos. Seus pensamentos agora são um só. Extasiar-se com enorme e agradável sensação de liberdade. Parece-lhe encontrar-se fora do mundo, apenas um espectador da vida e da natureza que vibra a mais de 900 metros abaixo. E assim continua por um bom tempo até perceber que seus companheiros já se encontram pousando. Ele mesmo já está agora perto de uns 100 metros do solo e prepara-se para fazer a aproximação e pousar. Encontra-se tranquilo. Afinal de contas, não ouviu nenhuma voz. Alguns segundos se passam até que vê ao longe, a cerca de uns 100 metros de distância, um outro parapente,
um pouco acima do dele. De onde veio esse cara? Pergunta-se a si mesmo. Surpreso, dá um pequeno giro para certificar-se de onde possa ter decolado e percebe que, realmente, não está enganado quanto à sua surpresa. Esse cara não pode ter decolado de onde decolei ou não teria deixado de vê-lo antes que ultrapassasse essa distância, e tenho plena certeza de que não me passaria despercebido. Não havia mais ninguém lá em cima. O parapente misterioso é de um tom azulado muito bonito e percebe que seu piloto veste-se com um macacão branco, assim como seu capacete de proteção. E para onde estará indo? Ele terá que pousar aqui embaixo. Deve ser um louco ou um iniciante que não conhece este local. Será que vai querer descer no meio daquelas árvores? Isso é loucura. Vai acabar se enroscando. Apressa-se, então, em pousar, estolando aos poucos o parapente e, antes mesmo de atingir o solo, gesticula com a cabeça e grita para seus companheiros, apontando na direção onde deveria se encontrar o outro, pois não mais consegue vê-lo, tendo em vista que sua visão encontra-se interceptada pelo velame de seu equipamento. Toca, enfim, o solo. O que foi, Eolo? Por que está gritando tanto? Pergunta-lhe Haroldo. Aquele louco lá. Diz, apontando na direção onde deveria estar nesse momento. Que louco, Eolo. Não há ninguém lá. Ah! Exclama abismado quando olha e não vê ninguém. Havia um cara lá, Haroldo, e deve ter caído por sobre aquelas árvores. Você não o viu? Não, Eolo, não vi ninguém. Nesse momento, os outros amigos se aproximam. Vocês viram alguém lá no céu, a não ser Eolo? Não vi ninguém, não, responde Caio. Nem eu, diz Paulo, por sua vez, o mesmo fazendo Fábio. Vocês não viram um parapente azul a cerca de uns 100 metros de mim? Não vimos nada, Eolo, responde Haroldo, e pode ter certeza. Você estava voando tão bem que ficamos todos olhando para você. Se houvesse mais alguém, nós o teríamos visto nesse local que você nos aponta. Vocês têm certeza disso? Absoluta, responde Haroldo, preocupado, lembrando-se que há 2 semanas o amigo disse ter ouvido uma voz que lhe aconselhava o que fazer. Mas não é possível. O que está acontecendo comigo? Da outra vez, ouvi uma voz e agora. Não seria uma ilusão de ótica, Eolo? Será que não viu um de nossos tecidos aqui embaixo e imaginou que estivesse no ar? Não. Tenho certeza que não. Estava no ar, pouca coisa mais acima que eu e cerca de uns 100 metros de distância. Você deve estar trabalhando demais, Eolo, sugere Fábio. Tire uma férias, diz Paulo. Há quanto tempo não tiro umas férias para descansar um pouco? Talvez seja uma boa ideia, concorda Haroldo. Não pode ser cansaço. Nem ilusão de ótica. Estava muito nítido. Os amigos entreolham-se sem saber o que dizer e Eolo percebe que os está deixando preocupados, resolvendo então encerrar a questão. Vocês devem ter razão. Ando um pouco cansado, sim. NG, então vamos comer alguma coisa e descansarmos um pouco. À tarde, voaremos novamente, sugere Caio. Vamos, sim, concordam Eolo e os demais. Dizendo isso, começam a recolher o equipamento. Perto de 3 horas da tarde, novamente se preparam para mais um voo. Já almoçaram num restaurante da pequena cidade, próxima dali, retomando horas depois a montanha de onde decolam, agora com Eolo à frente. Na verdade, moram numa cidade próxima daquela onde se encontra a montanha. O voo, como da outra vez, parece bastante tranquilo e Eolo procura esquecer de tudo,
tirando o máximo proveito da inebriante sensação de planar como uma águia, que era como ele definia entusiasmado sempre que conversava a respeito desse esporte. Nada de motores, combustível ou outro meio de propulsão. Apenas o vento. Já voara de parapente com um pequeno motor acoplado atrás da selete, uma espécie de banco preso ao piloto e ao velame, e até que gostara, porque, de qualquer maneira, ele servia apenas para levá-lo a determinada altura sem a necessidade de uma elevação. Na verdade, quando descia, o desligava. Mas o que mais apreciava, mesmo, era decolar de morros ou de montanhas como aquela ali naquele município a menos de uma centena de quilômetros da grande cidade onde morava. Era o que ele sempre sonhara desde criança, quando soltava a pipa e ficava a imaginar-se preso a ela, lá nos céus. Bendito seja quem inventou o parapente, pensava, proporciona-me realizar e viver antigo sonho infantil. E já havia voado um bom tempo, preparando-se para o pouso, quando intenso tremor percorria-lhe o corpo ao ouvir, novamente, uma voz, desta feita, diferente da anterior. Eolo, amanhã voaremos juntos. Somente nós dois. E não se preocupe. Cuidarei de você. Confie em mim. Meu Deus. De novo. E quer que eu voe com ele? Sozinho. Fala consigo mesmo, em voz alta. Não tenha nenhum receio, meu amigo. Quem é você? Por que não aparece? Grita, apressando a descida. Quando os companheiros alcançam o solo, após recolherem o velame do parapente, aproximam-se dele, preocupados, pois descerá muito rápido. Tudo bem, Eolo? Pergunta, primeiro, Haroldo. Tudo bem, responde, não querendo revelar aos amigos o que ouvira desta vez. Agora tinha certeza de ter ouvido uma voz. Prestara bastante atenção e lhe parecera ser uma voz bastante forte. O que devo fazer? Pergunta-se, mentalmente, enquanto caminha em direção à condução que os levaria de volta. Não é aconselhável voar sozinho, mas ele pediu-me que confiasse nele. O que devo fazer, meu Deus? E Nelma? Devo contar a ela. E então, querido? Tudo bem? Pergunta a esposa, ansiosa por saber se havia tido um voo tranquilo e sem novidades. Tudo bem, a não ser. Responde Eolo, enquanto se barbeia, e Nelma se veste para, novamente, ir à pizzaria com ele e as filhas. A não ser. O que aconteceu? Eolo conta, então, apenas o fato de ter visto alguém e apenas ele ter visto, mas nada fala a respeito da voz que falou com ele. Mas você tem certeza? Absoluta, Nelma. Vi, sim. Penso que deveríamos falar com a Mara. Ainda não, Nelma. Sabe, pelo que eu li naquele romance, apesar de eu não entender quase nada, penso que o que está acontecendo comigo é o que os espíritas chamaram de mediunidade. Mediunidade? Isso. Dizem os espíritas que todas as pessoas possuem um pouco de mediunidade, mas que algumas, a quem, na prática, eles denominam realmente de médiuns, porque a possuem mais desenvolvida, podem ouvir espíritos e até vê-los. Talvez seja isso. Será, Eolo? Até gostaria que fosse. Gostaria? Sim, porque se for isso, pelo menos existe uma explicação. E se não for? Se não houver uma explicação, Nelma, só posso, então, chegar à conclusão que talvez esteja enlouquecendo, o que seria muito pior, não. Você não está ficando louco, não, Eolo. Mas escute, deixe que eu converse com a Mara a respeito disso. Gostaria de ouvir a opinião dela. Talvez nos indique alguma maneira de você se livrar disso, quero dizer, dessa tal de mediunidade. Está bem.
pode falar com ela, sim. Quem sabe ela possa me ajudar. Pois amanhã mesmo irei procurá-la. Está certo, Nelma. Agora vou tomar um bom banho e depois sairemos com as meninas. Isso mesmo, querido. Vá tomar o seu banho. Capítulo 4. O encontro. No dia seguinte, bem cedo, Eolo passa em sua loja e dá algumas instruções a um dos funcionários. Depois, com o equipamento de voo em seu carro, e pedindo para um outro empregado ir com ele, ruma para o alto da montanha. Quando lá chega, descarrega tudo, pede para o rapaz descer com o carro e senta-se na grama, resolvendo esperar pelos acontecimentos. Aguarda alguns minutos em silêncio até que não se contém e começa a rir e a falar em voz alta, como se conversasse consigo mesmo. Sorrindo, mesmo. Fazendo este papel de tolo. O que estou fazendo aqui em cima dessa montanha? Aguardando um fantasma. E ri muito até que, interrompendo o riso, toma uma decisão. Quer saber de uma coisa? Vou-me embora. Isto é ridículo. Só porque andei imaginando coisas, estou aqui querendo ter mais alucinações. Ora, faça-me um favor. Vou-me embora, mesmo. Resolvido, Eolo levanta-se, apanha o parapente ainda dobrado, e já está para discar o telefone celular a fim de pedir para seu funcionário vir buscá-lo, quando percebe que alguma coisa se move na linha do horizonte da montanha, distante cerca de uns 40 metros de onde se encontra. Presta atenção e percebe que é a cabeça de alguém que começa a surgir nessa linha, como a subir a elevação por detrás, pela estrada. Depois, o rosto inteiro, os ombros, o corpo e, por fim, as pernas, caminhando em sua direção. Mas o que o deixa mais impressionado é que essa pessoa parece não estar tendo a menor dificuldade em caminhar e percorrer aquele aclive. Eolo perde toda a noção de realidade naquele momento. Não sente medo, nem curiosidade, nada. Apenas uma forte emoção e uma grande confiança. A criatura aproxima-se lentamente para pouco mais de 10 metros dele. Trata-se de um homem e Eolo julga ser o mesmo que no dia anterior viu voando no parapente azul, mesmo porque ele o traz dobrado e sem a menor dificuldade em carregá-lo. Traja macacão e capacete brancos, assim como suas botinas. Quase não consegue ver o seu rosto e somente quando ele retira o capacete é que consegue vê-lo melhor, sentindo uma ligeira frustração, pois não é Geraldo quem se encontra ali à sua frente. Percebe, também, que não se trata de uma figura muito real em termos materiais. Parece conter uma pequena diafaneidade e um pouco de luz ao seu redor, bem próximo ao corpo, luz essa que chega a embaçar um pouco a sua imagem. Meu Deus, estou vendo, mesmo! Exclama, baixinho, e tenho certeza de que não é real, não é uma pessoa qualquer. Só pode ser um espírito ou coisa parecida. Parece que pouco toca o solo quando caminha. E Eolo, realmente, percebe que não há sinais no chão de que aquela criatura tivesse pisado e também, onde se encontram seus pés, a grama não parece estar amassada. A impressão que tem é que seus pés apenas tocam o chão muito de leve. Nesse momento, Eolo aproxima-se um pouco da criatura e rompe o silêncio. Quem é você? Foi você quem me convidou para voar? A figura lhe sorri e, virando-se um pouco para a direita, ficando com seu lado esquerdo voltado para Eolo, olha para o pequeno vale lá embaixo e responde com uma pergunta. Você gosta muito de voar, não? Sim. Eu também. Voa sempre a quê? Pergunta Eolo, tentando manter uma conversação normal com aquela criatura que nem sabe direito o que seja. E surpreende-se com a intenção que tem de entabular uma conversa na tentativa de que aquele ser não desapareça de repente. Não. Vou em outras paragens, mas agora estou numa missão. E missão?
Sim, uma grande missão. Você ainda não me respondeu quem é. Imagino que não seja deste mundo, pelo menos por sua aparência. Você me parece um tanto diáfano. Nesse instante, Eolo sente um grande temor, pois somente viera até ali para aquele encontro porque pensara tratar-se de Geraldo, mas agora lhe surgirá uma nova ideia. E se esse homem fosse uma alienígena, um ser de algum planeta distante? E sente perder um pouco as forças nas pernas, que começam a tremer. E o homem parece ter notado, pois sem ao menos estar olhando para ele, fala mansamente. Não tenha receio algum, Eolo. Não vou lhe fazer nenhum mal. Mas quem é você, afinal? Insiste. A criatura volta-se para ele e responde. Meu nome é Rubens e vim para lhe ensinar algumas coisas. Ensinar? Isso mesmo, é a primeira coisa que quero lhe dizer, é que fez muito mal em ter vindo até aqui. Eolo espanta-se com aquelas palavras. Fiz mal? Mas foi você quem me pediu para vir e disse-me para confiar e nada a temer. Sim, nada tem a temer, mas fez muito mal em vir aqui sozinho, em aceitar o meu convite. Não estou entendendo. Pois vou lhe explicar, Eolo, e essa será sua primeira lição. Em primeiro lugar, não sou nenhum alienígena e nem moro em algum planeta distante. Na verdade, moro muito perto daqui. Mora perto daqui? Pergunta Eolo, percebendo que Rubens lera seus pensamentos. Sim, e preciso lhe dizer que não aprenderá tudo o que tenho para lhe ensinar de uma só vez. Serão necessários vários encontros, se você quiser. Continue. Dessa maneira, terei que lhe dar algumas informações preliminares sobre as quais terá o livre-arbítrio de nelas acreditar ou não. Com o tempo, verá que são verdadeiras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E que informações preliminares são essas? A primeira delas é que não sou como você. Sou um espírito. Eolo sente novo tremor e pergunta. Você quer dizer que já morreu? Pergunta Eolo, satisfeito com a revelação dele. Não. Apenas desencarnei. Desencarnou? Pergunta Eolo, surpreso também em receber essa resposta, com muita calma, sem nenhum receio. Parece que aquele ser lhe infunde uma grande paz e coragem. Já li esse termo num livro espírita, mas qual a diferença entre morrer e desencarnar? A única diferença é que ninguém morre, já que a palavra morte traz uma conotação de término, de extinção, enquanto que o termo desencarnação possui um outro significado. Nós, espíritos, eu ou você apenas desencarnamos, ou seja, abandonamos nossas vestes carnais, o nosso corpo. Este, sim, morre, define e vira pó. Nós continuamos vivos. O espírito apenas retoma sua verdadeira dimensão, que é a espiritual. Escute, Rubens, você há de convir que tudo isto que está acontecendo comigo, tudo que está acontecendo neste instante, ou seja, você, o meu espírito, falando comigo, eu vendo você. Tudo isto é, no mínimo, bastante incomum. Isso não acontece a todo momento com as outras pessoas, certo? E, dessa maneira, gostaria que, agora que tudo está ocorrendo, me explicasse, realmente, toda essa história de espírito, corpo, dimensão. Entendo bem o que está me dizendo, Eolo. E você tem toda a razão. Esta é uma situação bastante inusitada, apesar de existirem muitas pessoas que possuem uma mediunidade mais desenvolvida, que é a porta de contato com o plano espiritual. E não há nada de tão fantástico nisso. Você verá, com o tempo e com a experiência, a normalidade desse intercâmbio. Mas por que comigo, Rubens? E por que não com você? Isso ficará sabendo com o passar do tempo, também.
Agora gostaria de saber por que disse que fiz mal em aceitar o seu convite. Vou lhe explicar. Quando eu lhe fiz o convite, creio que já imaginava tratar-se de um espírito falando com você, não? De certa forma, sim, apenas não queria acreditar. Pois bem. Acredito também que aceitou porque acreditou que, pelo fato de ser um espírito a lhe fazer o convite e prometer-lhe segurança, você confiou. Certo. Por que não haveria de confiar num espírito? Penso que deveria confiar num espírito, não é mesmo? Não. Não? Não, Eolo. Você sabe muito bem que ninguém deve fazer esse tipo de voo sozinho, sem um pessoal de apoio. Tem razão, mas não iria estar sozinho. Você estaria comigo. E você acha que apenas por ser um espírito, poderia ajudá-lo no caso de uma necessidade? Imagino que os espíritos possuem poderes. Não é bem assim, Eolo. Muitos têm poderes muito grandes, mas nem todos. De qualquer maneira, vamos imaginar que isso fosse correto. Que todos temos poderes. E daí? Você me conhece para confiar em mim? Lembre-se de que o poder não é tudo. Em seu mundo existem muitas pessoas poderosas, mas nem todas bem-intencionadas, não é? Você tem razão e com isso quer dizer que nem todos os espíritos são bem-intencionados. Exatamente. Quando partimos da Terra, quando abandonamos o corpo físico, continuamos a ser nós mesmos. Ninguém se toma anjo, apenas porque desencarnou. Na verdade, muitas vezes, o espírito revela mais ainda as suas más tendências. E como fazer para identificar os bons e os maus? Pelas suas intenções. Apenas pelas suas intenções. E é muito simples. O bom espírito, você o conhece por sua grande vontade de fazer o bem. E os maus? Você já sabe. Agora, veja bem. Deve analisar o íntimo do espírito e, principalmente, as suas ações reais, porque de boas intenções o mundo se encontra repleto e o que realmente tem valor são as ações no bem. Entendo. Mas como analisar isso? Você, por exemplo. Como saber de suas intenções, de seus atos voltados ao bem? Essa análise, Eolo, você terá capacidade de fazer com o tempo. Por isso, nunca deve tirar conclusões precipitadas em nenhum dos casos. Uma outra maneira, e você também irá aprender com o tempo, é a análise do semblante. Não somente dos espíritos desencarnados, como também dos encarnados. Mas não seria fácil dissimular, quero dizer, fingir, vestir um semblante bondoso e sereno. Como lhe disse, depois, com muita prática saberá reconhecer o verdadeiro semblante das pessoas. Enquanto isso, analise-as por suas ações. Bem, então, não iremos fazer um voo hoje. Você acha prudente? Não entendo essa sua pergunta e sua explicação sobre isso. Você não me convidou para um voo? Nós vamos voar, sim. Mas pretendo lhe oferecer um voo um pouco diferente, hoje. Diferente? Sim. Um voo pelos caminhos do entendimento, da razão e da fé. Quer? Já que estamos aqui, vamos em frente. Você é muito corajoso, Eolo. Corajoso? Nem sei o que me mantém aqui. Na verdade, estou diante de um fantasma. Desculpe-me a expressão, e tudo isto para mim, mas me parece uma loucura. Rubens limita-se a sorrir e convidou-lo a sentar-se na grama a alguns metros dele. Também se senta. Eu iluminei a cabeça com um sorriso de reprovação para consigo mesmo. Quem iria acreditar no que está lhe acontecendo? Por enquanto não conte a pessoas que poderão duvidar de você, mas pode dar ciência à sua esposa.
ela acreditará. Você leu meu pensamento, Rubens. Não, Eolo, mas facilmente deduzi o que estava pensando pelo seu semblante. Entendo. Agora, vamos fazer alguns exercícios de raciocínio lógico e de imaginação. Raciocínio lógico? Imaginação? Isso mesmo. Cerre os olhos e imagine estar voando. Vou ajudá-lo. Com meu parapente. Pode ser. Voe. Eolo fecha os olhos e começa a imaginar o que Rubens lhe pede. Agora, saia um pouco dos limites de seu equipamento. Faça o que quiser com ele. Voe alto. Alto. Mais alto, mas sem descer. Sim. Alto. Cada vez mais alto. Eolo acredita estar mesmo tendo algum auxílio de Rubens porque consegue ter uma imaginação bastante realista. E voa cada vez mais longe, chegando a visualizar cenários diferentes. Rubens aguarda alguns instantes e dá uma nova sugestão. Suba mais, Eolo. Vá subindo. Ultrapasse as nuvens. Suba. Suba. Eolo começa a ver-se por sobre as nuvens e faz diversas acrobacias com o parapente. Mais alto. Cada vez mais alto até conseguir ver a Terra como ela é. Uma esfera achatada nos polos. Estou vendo. Afaste-se um pouco mais da Terra. Sublinhado, meu Deus! Exclama Eolo, parece real. Agora, mantenha-se nessa altura, pois quero lhe fazer algumas perguntas. Sim. Eolo parece encontrar-se no espaço. Diga-me uma coisa. Se você continuasse a se afastar da Terra, chegaria em algum ponto do espaço onde tudo se acabaria? Creio, pela lógica, que não, porque se tivesse um fim, evidentemente teria que estar contido em algum outro espaço e daí não teria fim. Na verdade, sabemos que o universo é infinito. Que não tem fim. Mas você é capaz de entender isso? Não. Ninguém é capaz sequer de imaginar o que seja o infinito. Firmemos, então, o nosso pensamento e o nosso raciocínio apenas sobre o planeta Terra. Você acha que ele sempre existiu? Creio que não. Já li que estudos científicos chegaram à conclusão de que a Terra foi formada através de um longo processo, onde diversos gases, poeira cósmica, temperaturas altíssimas contribuíram para isso. Muito bem. E esses gases, essa poeira e esse calor? Como assim? De onde surgiram? Devem ter tido uma causa. E você há de convir que até para essa causa, também houve uma causa maior, ou seja, sempre haverá uma causa para tudo que acontece e para tudo que existe. Sim. E a causa da primeira causa? A causa da primeira causa. Pense um pouco. Deus. Isso mesmo, Eolo. Mas quem ou o que é Deus? A causa primeira de tudo, meu amigo. Agora, seria muita pretensão de nossa parte, ignorantes que ainda somos, querer entender isso, não? Você tem razão. Mas nem por isso podemos duvidar que tenha havido uma causa primeira. Também acho. Você acredita na existência de Deus? Sim. Diga-me uma outra coisa. Qual a maior característica de tudo o que existe que conhecemos? Eolo pensa um pouco e responde convicto, impressionado com a facilidade com que as conclusões lhe chegam à mente. Um perfeito equilíbrio em tudo. E o que mais? O que pode gerar um perfeito equilíbrio? E quando falo em equilíbrio, refiro-me a tudo o que acontece no mundo, inclusive a própria vida, a energia que faz um coração bater, uma semente germinar. O amor, Rubens. Isso mesmo, o amor.
o que vem nos demonstrar que Deus é o próprio amor. Agora, se Deus é amor, disso podemos depreender que Ele nos ama e que se nos ama a todos igualmente, e se nos ama a todos igualmente, só pode ser justo. Justo e bom. Sim. Justo e bom. Porém é uma pena que o homem, na sua vaidade, no seu orgulho, queira se comparar a Deus. Não entendo. No que a maioria dos homens acredita, através das diversas religiões por eles criadas. Na sobrevivência após a morte, creio eu, mas o que há de errado nisso? Você, mesmo, é uma prova viva disso. Oh, sim. A sobrevivência após a morte é um fato inconteste, mas como a grande maioria dos homens religiosos veem essa sobrevivência? Bem, pelo pouco que sei a respeito, creio que muitos acreditam encontrar-se com Deus após a morte do corpo, alguns outros, na ressurreição quando os maus queimarão eternamente no fogo do inferno e os bons serão encaminhados a um paraíso de bem-aventurança. Pois aí mesmo é que se encontra o grande engano provocado, como já lhe disse, pelo orgulho e pela vaidade do homem. Como assim? É muito simples, Eolo. Qual a idade média de vida dos homens? Creio que em torno dos 60 e poucos anos. Não tenho certeza. Tudo bem. Exageremos e imaginemos que seja 80 anos. Você acha que um ser humano que vivesse 80 anos já teria condições morais e espirituais para crer-se merecedor de permanecer junto a Deus? Nunca havia pensado nisso e você tem razão. E quanto ao inferno eterno? Você acha justo um inferno que seja eterno? Ponto R. Realmente nunca acreditei muito nisso, apesar que acredito que deva existir uma punição para os maus. Uma punição, Eolo. Você acha que uma punição pura e simples resolveria? Deus não pune, Eolo. Não? Sei que é pai de 2 meninas, Eolo. Se porventura alguma delas cometesse um grande erro, você seria capaz de condená-la a um sofrimento eterno? De maneira alguma. E o que faria? Tentaria de todas as formas ajudá-la, nem que tivesse que ficar a vida toda tentando. Isso quer dizer que se houvesse mesmo um inferno eterno, você seria muito mais bondoso que o próprio Deus. Se você seria capaz de perdoar sua filha e lhe oferecer nova chance, porque Deus, infinitamente mais amor e justiça, não faria o mesmo, ao invés de condenar um filho seu a sofrer eternamente? E como Deus daria uma nova oportunidade, Rubens? Seria, porventura, através de uma nova reencarnação? Lá sobre isso no livro espírita. Pois é exatamente isso, Eolo. Na verdade, já vivemos muitas e muitas encarnações neste planeta e vimos aprendendo e evoluindo através delas, sempre convivendo em situações esclarecedoras para essa nova evolução. Rubens fez pequena pausa e recomeça. Vou lhe dar um exemplo. Se você faz alguém sofrer é porque não consegue imaginar o sofrimento pelo qual essa pessoa passa porque, se soubesse, certamente não o faria. E temos que aprender para não errarmos mais. Para que, antes de praticarmos o mal a alguém, não tenhamos coragem de fazê-lo, pois que já somos conhecedores do tamanho da dor. Dessa maneira, nada melhor que reencarnarmos em situações que possamos aprender. Também isso ocorre para que possamos aniquilar o ódio de nossos corações. Aniquilarmos o ódio. Poderíamos melhor dizer, transformarmos o ódio em amor. Transformar o ódio em amor? Como pode ser? É muito simples. Imagine 2 ferrenhos inimigos, ou melhor, imagine que alguém fez um grande mal a uma outra pessoa e que esta última passe a nutrir pela primeira um grande sentimento de ódio e de vingança. Você acha que a morte do corpo físico irá modificar esse sentimento? De maneira alguma.
a não ser através da bênção da reencarnação. Talvez, a primeira nascendo como filho da segunda. Com a dádiva do esquecimento do passado, pois que não nos lembramos das vidas anteriores, essa segunda pessoa vai passar a amar com muita intensidade aquele pequeno ser que lhe nasceu por filho, e esse amor paternal ou maternal será tão intenso que substituirá o ódio pelo amor e, mesmo que um dia, no futuro, venham a saber dos acontecimentos de outra vida, o amor certamente sobrepujará o ódio.